E aí, gente criativa, como é que você está? Por aqui está tudo bem? Estamos com mais um vídeo novo no nosso canal para falar sobre criatividade e assuntos afins. E hoje, como vocês podem perceber, a gente está num cenário um pouco diferente do que eu costumo gravar os nossos vídeos e realmente esse vai ser um vídeo com um tema um pouco diferente, mas que tem total relação com a criatividade. O assunto que eu quero trazer hoje, ele tem relação muito direta com a criatividade, por mais que às vezes a gente nem perceba isso, porque na maioria das vezes acontece de uma forma muito sutil, que é a questão da inspiração, a gente se sentir inspirado para criar alguma coisa. E aqui a gente pode pensar em dois tipos de inspiração, aquela inspiração que vem e você tem uma ideia, que te gera uma ideia criativa, que faz com que você conecte os pontos e consiga ter uma ideia diferente, uma ideia criativa, e a inspiração que te instiga a ter vontade de criar algo diferente. É aquela coisa quando você ouve uma música nova e aquela música traz aquela coisa de dentro que você quer fazer alguma coisa diferente no mundo, que você quer deixar a sua marca, que você quer colocar uma ideia criativa que você tem guardada há muito tempo em prática. Então, hoje o que eu quero falar é sobre esse segundo tipo de inspiração, que são as coisas que te motivam a ser criativo, a fazer coisas criativas, independente de qual área, independente de qual ramo seja. E para ajudar nisso, hoje eu trouxe uma carta que faz parte desse livro Cartas Extraordinárias. E essa é uma carta que toda vez que eu me sinto com falta de inspiração, que eu tô num momento que eu não consigo organizar minhas ideias, ou eu não sinto aquela fagulha de querer fazer alguma coisa diferente, ou de muitas vezes continuar trabalhando num projeto criativo, eu sempre volto para essa carta, para esse texto, porque ele faz com que é como se fosse um sopro para fazer essa fagulha voltar a acender, a brasinha criativa voltar a acender. E aqui eu quero deixar muito claro uma coisa, que motivação é uma coisa que tem que vir de dentro de você. Então, não vão ser músicas, filmes, pessoas que vão te motivar. Você que tem que motivar a si mesmo. Só que as pessoas, as músicas, os filmes, os livros que você lê, as experiências que você tem, elas podem te inspirar a se sentir motivado para fazer alguma coisa criativa. Então, queria deixar essa diferença. E essa carta, em particular, foi uma carta escrita pelo artista americano Sol Levi para a Eva Hesse, que também era uma artista americana. Então eles se conheceram, é uma carta de 1965. Então eles se conheceram e nesse ano que o Levi ele escreveu essa carta para a Eva, ela estava passando por um processo de um bloqueio criativo. Então ela não conseguia produzir nada. E aí ela escreveu uma carta para ele contando isso, de que ela estava num bloqueio criativo, que ela sentia que o trabalho dela não era mais tão bom. Aquela coisa que às vezes a gente sente que o que a gente faz não é muito bom, não é perfeito, outras pessoas estão fazendo melhor do que a gente. Então ela estava entrando nesse processo de bloquear a criatividade por conta dessas crenças, desses pensamentos. E aí ele escreveu essa carta para ela como uma tentativa de inspirar ela a voltar a produzir, mesmo que ela achasse que os trabalhos dela não eram muito bons. E aí, o vídeo de hoje vai ser eu lendo essa carta para vocês. Espero que as palavras dele inspirem, te tragam inspiração de alguma forma, assim como trazem para mim. Então vamos lá, a carta foi escrita dia 14 de abril de 1965. Querida Eva, faz quase um mês que você me escreveu e possivelmente já esqueceu o que estava sentindo naquela ocasião, o que muito duvido. Você parece a mesma de sempre, e sendo como é, deve estar odiando tudo isso. Não odeie. Aprenda a dizer ao mundo, dane-se, de vez em quando. Você tem todo o direito. Pare de pensar, se preocupar, desconfiar, cismar, duvidar, se apavorar, se atormentar, esperar saída fácil, brigar, tentar entender, se atarantar, se coçar, se arranhar, resmungar, murmurar, reclamar, se humilhar, hesitar, divagar, andar sem rumo, jogar,
desabar, se rebaixar, se engalfinhar, empacar, remoer, lamentar, gemer, grunhir, choramingar, queimar as pestanas, fazer besteira, procurar pelo em ovo, se ater a ninharinhas, encher a cara, empinar o nariz, roer o cotovelo, furar os olhos, pôr a culpa nos outros, sair de fininho, esperar muito, andar pé ante pé, botar olho gordo, trocar favores, escarafunchar, espreitar, falar mal dos outros, ranger os dentes, se esfaltar. Pare com isso e trabalhe. Pelo que você diz e pelo que sei do seu trabalho e da sua capacidade, o que você está fazendo parece muito bom desenho despojado. Claro, mas louco como máquinas maiores e mais ousadas. Puro nonsense. Parece ótimo, fantástico. Puro nonsense. Faça mais. Faça coisas absurdas, mais maluquices, mais máquinas. Faça-as repletas de nonsense. Veja se desperta em você alguma coisa, seu humor bizarro. Busque a parte mais secreta do seu eu. Não se preocupe com o que é aceitável, faça o seu inaceitável. Faça seu próprio mundo. Se está com medo, faça o medo trabalhar para você. Desenhe e pinte seu medo e sua ansiedade. Pare de se preocupar com grandes coisas profundas como definir um propósito e um estilo de vida, uma abordagem coerente de alguma finalidade impossível ou até imaginária. Você precisa aprender a ser burra, boba, irracional, oca. Então você vai conseguir trabalhar. Acredito muito em você e apesar de estar se atormentando, seu trabalho é muito bom. Experimente fazer um trabalho ruim, o pior que você imaginar e veja o que acontece. Mas principalmente, relaxe e mande tudo para o inferno. Você não é responsável pelo mundo. Você é responsável pelo seu trabalho. Portanto, faça-o. E não pense que seu trabalho tem de seguir uma forma, uma ideia ou uma tendência pré-concebida. Ele pode ser o que você quiser. Mas se sua vida fosse mais fácil e se você parasse de trabalhar, pare. Não fique se punindo. Mas acho que o trabalho está tão entranhado em você que seria mais fácil você trabalhar. Parece que eu entendo sua posição porque às vezes passo por um processo semelhante. Faço uma reavaliação angustiante do meu trabalho e vivo mudando-o na medida do possível. E detesto tudo o que fiz e procuro fazer uma coisa completamente nova e melhor. Talvez eu precise desse tipo de processo para seguir em frente. A convicção de que posso fazer algo melhor do que aquela merda que acabei de fazer. Talvez você precise sofrer para fazer o que faz. E talvez o sofrimento a leve a melhorar sempre. Mas é muito doloroso, eu sei. Seria melhor se você tivesse segurança bastante para simplesmente fazer sem pensar. Você não pode deixar para lá o mundo e a arte e parar de afagar o próprio ego. Eu sei que você, como qualquer um, trabalha muito e no resto do tempo fica sozinha com suas ideias. Mas quando está trabalhando ou antes de começar a trabalhar, você tem de esvaziar a mente e se concentrar no que está fazendo. Depois que fez, está feito e pronto. Depois de algum tempo, consegue perceber que algumas coisas são melhores que outras, mas também consegue perceber para que lado você está indo. Tenho certeza de que você sabe tudo isso. Também precisa saber que não tem de justificar o seu trabalho, nem para si mesma. Bom, você sabe que eu admiro muito seu trabalho e não consigo entender por que você está tão agoniada com ele. Mas você consegue ver os próximos e eu não consigo. Você também precisa acreditar na sua capacidade. Acho que você acredita. Então experimente fazer as coisas mais chocantes. Chocantes para você mesma. Você tem capacidade para fazer qualquer coisa. Eu gostaria de ver o seu trabalho e vou ter que esperar até agosto ou setembro. E aqui ele termina a carta falando sobre ter visto algumas obras e sobre a próxima exposição que ele vai ter e tudo mais. Mas eu acho que essa é uma carta muito bonita e muito inspiradora, não só para o sentido de criatividade para a arte, porque aqui é um artista falando com outro artista, então a gente pode perceber a linguagem, a forma como ele se comunica com ela falando propriamente da arte. Mas eu queria trazer mais o sentido de fazer o que o Levi ele coloca nessa carta, de ao invés de você ficar pensando demais, ir e fazer alguma coisa, continuar trabalhando.
E é engraçado porque na carta, a palavra trabalhar, que ele fala trabalhe, trabalhar, ela tá sempre destacada. E aqui tem fotos da carta, no caso em inglês seria o do, né? Tipo, faça isso, não fique pensando muito, não fique nessa paranoia de achar que não tá bom o suficiente e parar de fazer aquilo que você tá fazendo, ou que a ideia não é inteligente ou criativa o suficiente e você não vai colocar ela para fora do papel. Então, o que eu queria trazer com esse vídeo, lendo essa carta, é que você traga isso para sua vida e de alguma forma que isso te inspire a se movimentar, a criar atividade, a você colocar suas ideias em prática e não ficar se prendendo a essas coisas, se vai ser bom ou não vai, se vai dar certo ou não vai. É a questão de você experimentar, de você fazer a ideia acontecer. Aí, quando chega o resultado, quando você olha aquilo que você criou, como ele mesmo fala aqui na carta, você às vezes se surpreende com aquilo que você fez. Porque até então, se você não acreditava que você era capaz naquilo, o fato de você ter ido e agido e criado e feito aquilo vai te surpreender, porque você olha para a coisa e diz, nossa, fui eu que fiz isso. E eu nem acreditava que eu tinha essa capacidade. E criatividade é isso. É muito mais ação do que qualquer outra coisa. É claro, você precisa pensar, você precisa conectar ideias, você precisa ter os momentos reflexivos, introvertidos muitas vezes, ou até mesmo de experiências de colisão cerebral, de conexão com outras pessoas, mas a criatividade ela acontece na ação, é agindo, é fazendo alguma coisa que você vai realizar alguma coisa. Então, o vídeo hoje foi um pouco diferente do que eu costumo sempre falar, os assuntos, mas eu achei que seria uma coisa interessante que poderia inspirar mais pessoas, assim como o conteúdo dessa carta me inspira, porque ele faz eu parar e refletir justamente sobre esses pontos que eu comentei e trazer essa motivação, né, essa coisa que é intrínseco de cada um, para não, vou lá, vou fazer, vou ver no que vai dar essa ideia, vou colocar minhas ideias criativas e práticas e lá na frente a gente vê o que de resultado isso tudo vai dar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que essa carta tenha inspirado assim como me inspirou. E já deixo uma sugestão para quem gosta de cartas e desse tipo de conteúdo, de assunto. Esse é um livro muito bom, tem cartas muito legais aqui dentro, de pessoas famosas, de pessoas não tão famosas, mas são cartas bem interessantes para você ler, porque é como se você entrasse numa parte muito particular de cada um, né? Então, acho que por hoje é isso. Se você percebeu, acho que tinha gatinhos andando por aqui, é o pessoal da assistência. Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha te inspirado e nos vemos no próximo.